Glória a Deus. Vamos lá. Estamos vivendo um momento onde o termo discípulo ou discipulado tem feito sentido na nossa vida. Estamos vivendo um momento de conexão e de crescimento com o Senhor. E assim como o pastor André ministrou na semana passada, quem estava aqui? Quem aqui é discípulo? Nós entendemos que o Senhor nos chama para sair do meio da multidão e não para nos colocar num lugar de destaque, mas para nos trazer para mais próximo dele. E aqui nós aprendemos na semana passada sobre várias características do que é um discípulo, do que o Senhor espera e da forma de se portar diante dele. E um texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25. O Senhor constantemente está nos chamando para mais perto. Assim como eu orei e falei no começo, o Senhor está nos atraindo. O Senhor está chamando o seu povo. O Senhor está pedindo um pouco mais de compromisso e um pouco mais de responsabilidade. E assim é nesse texto, quando ele se dirige a uma multidão. O texto diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, também não pode ser meu discípulo. E qual de vocês que construíram uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar os alicerces e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar quem vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Hoje nós usamos o termo cristão para descrever quem seguimos a Jesus. Porém, nos tempos de Jesus, o termo correto utilizado para aquele que servia e seguia um rabi, ou, abrindo parênteses, o mestre, era discípulo. Então, quando alguém se dirigia para um dos discípulos, ou se dirigia para algum dos homens que seguia Jesus, perguntavam a ele: você é discípulo de quem? Hoje, quando nos perguntam qual é a nossa religião, alguns têm vergonha de falar que são evangélicos, alguns se denominam de outras maneiras, mas o termo mais comum é cristão. Porém, o termo correto, talvez que nós deveríamos adotar desde hoje, seria discípulo. Para que houvesse uma curiosidade a quem nós servimos, ou um seguidor. É assim que eles entendiam nos tempos de Jesus. Se tornar um discípulo começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária a Cristo. Logo, eu admiro a Cristo. Logo eu olho para Jesus e começo a admirá-lo. Consequentemente, eu começo a imitar ele diariamente, copiar as suas ações, ser realmente um seguidor, a ponto de nós sermos admirados por outras pessoas, não porque nós somos, mas a quem nós seguimos e a quem nós imitamos. Amém? Esse é o verdadeiro sentido de ser um discípulo. A palavra discípulo se refere a um estudante, a um aprendiz, a um seguidor. Nos dias de Jesus, eles seguiam um rabi. Quando nós olhamos para Pedro, naquele momento tão polêmico, onde ele nega Jesus, pergunta para ele: você não é o discípulo daquele? Você não é discípulo de Jesus? Você não é o seguidor? E eles não perguntam porque Pedro estava num canto chorando, mas porque talvez as suas características, a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de se portar eram tão semelhantes como aquele homem que estava sendo crucificado. Ser um discípulo é ter a semelhança do seu mestre. Ser um discípulo é seguir a ponto de se tornar parecido com ele. Basicamente, o discípulo é um seguidor, mas é preciso entender esse termo, que é um seguidor de forma literal. Seguir Jesus e somente colocar um cristão no final do nosso nome como um rótulo não é o suficiente. Quando os discípulos são chamados, quando Jesus chega para Pedro, André, João, e ele fala: venham, siga-me, eles entendiam de forma literal. Não é somente olha o que eu faço, é ande comigo diariamente, copie os meus passos, tenha as mesmas ações e atitudes. Tornar-se um discípulo de Jesus consiste em obedecer a ele por completo, segui-lo de forma literal. E quando Jesus chama os seus discípulos, eles entendem isso.
o discípulo, lá em Lucas 6,40, diz assim: o discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Ou seja, um discípulo que segue o seu mestre, ele tende a se tornar semelhante, igual, idêntico ao seu mestre. Quem aqui é discípulo de Jesus? Eles entenderam o chamado, entenderam que foi de forma literal e começaram a ir para todos os lugares que Jesus ia e fazer tudo o que ele fazia. Eles sabiam o que significava seguir Jesus e como eles deveriam se portar, mesmo sem saber para onde eles estavam indo. E assim é com a nossa caminhada. Nós ouvimos o chamado do Senhor, nós levantamos as nossas mãos, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, me leva. E o Senhor começa a nos levar. Seguimos Jesus de forma literal, sem saber para onde e quando, mas simplesmente deixamos tudo para trás e começamos a seguir Ele, amém? Talvez você olhe para 1 ano, 5 anos, 10 anos da sua caminhada, e você olhe e fala: graças a Deus, eu escolhi seguir ao Senhor. Talvez você não consiga ver muito à frente, mas sabe, coisas melhores o Senhor tem separado para nós. A palavra de Deus diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Ele tem separado para aqueles que o amam, e um discípulo ama Jesus, amém? À medida que nós amamos, nós simplesmente nos entregamos. À medida que nós amamos, nós simplesmente nos submetemos. Esse é o ponto central quando o assunto é ser discípulo de Jesus. Nós imitamos, damos continuidade ao seu ministério e nesse processo nós nos tornamos semelhantes ao nosso mestre. Somente um discípulo pode discipular e gerar outros discípulos, amém? Essa precisa ser a base de qualquer igreja. A identidade firmada de que somos discípulos e seguidores de Jesus. Não somos seguidores do Marciel, não somos seguidores do Thales, não somos seguidores do André. Primeiramente, somos seguidores de Jesus. Automaticamente eu começo a transbordar e as pessoas começam a ser tocadas. Automaticamente as pessoas olham para a sua vida e já não veem mais você. Pois Gálatas 2:20 diz: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Automaticamente as pessoas começam a olhar para as nossas vidas e já não nos veem. Não consegue mais ver o Paulo Eduardo de 8 anos atrás, o Paulo Eduardo dos dias atuais. As pessoas começam a olhar e ver o Jesus que há no Paulo Eduardo, e ele começa a ser visto como um cristão, como um discípulo, como um seguidor, uma pessoa que já não tem mais a sua identidade própria, mas a identidade de Cristo, amém? Esse é o chamado, e há um custo para esse chamado. Eu quero indicar para vocês um livro do Jonas Madureira, que se chama O Custo do Discipulado. Se eu não me engano, a arte da imitação de Cristo. Há um custo a ser pago, sabe, abdicar de vontades, desejos, alguns sacrifícios, mas no final tudo vai valer a pena, amém? Por alguma razão, contudo, muitos passaram a acreditar que alguém pode ser cristão sem ser como Cristo. Um seguidor que não segue, um discípulo sem mestre. Vocês conhecem alguém assim? Que fala: a pessoa é tão boa, tem tudo, só não tem Jesus? É um seguidor sem mestre. É um discípulo que não segue ninguém. É um cristão que não tem Cristo. Quem não sabe ser um discípulo não pode discipular. À medida que eu entendo que eu preciso primeiramente ser, automaticamente eu começo a fazer. Agora, quando eu pulo a etapa da identidade, eu não sei quem eu sou, é uma hipocrisia da minha parte querer fazer, porque eu nem mesmo sou aquilo que eu tenho falado para outras pessoas fazerem. Ensinar a Cristo sem ser um cristão. Formar discípulos sem ser um discípulo. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Se eu não sei quem eu sou, como eu quero auxiliar e ajudar alguém a se tornar alguém? Isso faz sentido? Sim ou não? Estar na igreja não nos faz cristãos ou discípulos de Jesus, amém? Simplesmente estamos vendo o que está acontecendo. Só é possível parecer com alguém andando junto, assistindo as mesmas coisas que essa pessoa assiste, lendo os mesmos livros que essa pessoa lê, tendo o mesmo ciclo de amizades que essa pessoa tem. Na empresa que eu trabalhava anteriormente, tinha um menino que era de Londrina. E frequentemente nós conversávamos e eu começava a falar igual o pessoal do norte do Paraná. Se eu sentar muito aqui com os carioca, com o Jonathan, com a Giovana, eu já começo a falar puxado também. Quando eu ia para Joinville, ficava indo com uma frequência muito grande para Joinville, eu começava a falar igual o Rodrigo, meio cantadinho, igual Catarina. Não vou imitar como que é um Catarina aqui.
Sabe por quê? Você assimila características de quem você está próximo, do quem você tem relacionamento. Você começa a assistir e ouvir as mesmas coisas que os seus amigos estão ouvindo e assistindo. É assim ou não? Jiu-jitsu, ficar agarrando o homem, é o que eu falava. Aí eu comecei a andar com o Josi. Ele fala, não, cara, olha esses vídeos, olha esses highlights. Olha isso, olha aquilo. E vamos, e vamos. E um dia eu chego na casa dele, ele estica um tatame no chão e fala, não, cara, vem aqui rapidinho, eu vou te mostrar uma coisa. Está 1 ano que eu não sei o que é não sentir dor. Porque nós vamos assumindo e adquirindo característica de quem nós nos relacionamos e convivemos. Semana passada eu fui fazer uma ressonância magnética. Falei, estou com desconforto no ombro. Se não bastasse quebrar minha perna em novembro, tá lá, fratura na clavícula. Falei, cara, essas são características que eu não queria ter assimilado, amém? Mas à medida que nós nos relacionamos com pessoas, nós adquirimos essas características. Começa a andar com alguém que é discípulo do CrossFit. Vocês conhecem algum amigo assim? Devoto, apóstolo do CrossFit. Meu, o cara só fala isso. Não, faz aqui um bumper, um não sei o quê, um cara, sei lá. Começa a andar com quem gosta de correr em parque, correr na rua. Daqui a pouco você está fazendo inscrição. Você está vendendo um botijão de gás para poder pagar uma inscrição. Vocês conhecem alguém assim? Começa a andar com alguém que assiste anime, que assiste... Como é que está na moda? O povo aqui precisa de libertação. Agora vamos lá, começa a andar com alguém que é cristão. O cara se torna chato. O cara se torna insistente. Se não é, deveria ser. Porque ele quer compartilhar aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está se tornando, aquilo com que ele está se parecendo. Só é possível parecer com alguém andando junto. E assim também é com Jesus, meu irmão. Como dizia Padre Quevedo, né? Isso não existe um discipulado à distância. Não existe discipulado por Bluetooth. Não existe discipulado através de videochamada. O discipulado é feito na mesa. O discipulado é, venha e siga-me. É andando junto no dia a dia. No dia bom e no dia mau. Nos dias alegres e nos dias tristes. O discipulado é andando junto. É assim que se constrói discípulos fortes. Em Gênesis 6:9, a Bíblia fala de um homem que se destacava entre todos os outros por um fator. Esse homem, ele não foi para nenhuma faculdade, ele não era nenhum mestre, ele não participou de nenhum seminário, nem mesmo escreveu nenhum livro. Mas ainda assim, o texto diz, Noé era um homem justo e íntegro entre todo o povo da sua época. Ou seja, não havia um homem melhor aos olhos de Deus do que Noé. Por um simples fator, ele andava com Deus. Será que andar com Deus não é o suficiente para que nós adquiramos as suas características? Estar próximo de Jesus a ponto de conseguir ver que há fogo em seus olhos. E somente é possível isso estando próximo. Estando diante. Noé andava com Deus. Já pensou na tua lápide? No último dia da sua vida. Você poder escrever isso. Você poder deixar isso carimbado como a tua identidade. Thales andava com Deus. Robson andava com Deus. Sabe, isso anula tantas outras amizades, tantos outros relacionamentos, tantos outros desejos e vontades. Esse homem andava com Deus. E isso destacava ele de uma multidão. Podemos dizer que ele era discípulo do Senhor. Noé era separado de todos da sua época. Sabe por quê? Porque ele andava com Deus. Só pode ser discípulo quem anda com o seu mestre. Só pode ser um discípulo quem entende que é necessário estar perto. Só pode ser um discípulo quem entende que um custo é necessário ser pago para estar cada vez mais próximo. Quando você quer estar com um amigo, você precisa se sacrificar, separar a agenda. Talvez você precisa forçar um churrasco, forçar uma sobremesa. Precisa mandar uma mensagem, fazer uma chantagem, falando, olha que delícia. Vocês têm amigos assim? Para andar próximo com o Senhor, como que você tem forçado? Ah não, quarta-feira eu estou cansado, não vou para a igreja para orar. Será que não dá para dar uma forçadinha? Ah, terça-feira, poxa, ir para a célula de novo, já fui domingo no culto, conversei com todo mundo. Será que não dá para dar uma forçadinha para andar com Deus? Ah, mais um culto, não, está frio, eu não vou hoje. Será que não dá para dar mais uma forçadinha para estar mais próximo do seu mestre? Muitos acreditam que andar com Deus, que andam com Deus, assim como era aquela multidão.
Aquela multidão andava com Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aquela multidão andava com Jesus. Aquela multidão estava seguindo Jesus. Aquela multidão estava vendo e alguns até usufruindo daquilo que Jesus estava fazendo. Mas Jesus vira para aquela multidão e diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Sabe, Jesus não estava fazendo um convite bacana. Ele está caminhando, seus discípulos talvez estivessem mais próximos. Ele olha para trás, vê aquele mundo de gente e fala assim: ei, vocês não são meus discípulos. Ele diz aqui que era uma multidão. Não sabemos de quantas pessoas, mas o que nós aprendemos é que a multidão não quer compromisso. A multidão não quer responsabilidade. A multidão quer chegar quando as luzes estão apagando, sentar numa cadeira, e quando as luzes se apagam, ir embora. Porque elas não querem compromisso com uma escala, com um ministério, com o se doar. Simplesmente querem encher, encher e encher. Essa é a multidão. Jesus se revolta e fala: eu não estou aqui pela quantidade de pessoas que me seguem, mas pela qualidade daqueles que querem ser meus discípulos. É assim que Jesus fez e é assim que Jesus continua fazendo nos dias de hoje. Eu costumo dizer que o pouco que nós achamos ter é muito para quem não tem nada. Às vezes a gente olha e fala: eu tenho tão pouco para oferecer, eu vou ficar aqui em meio à multidão, em meio ao anonimato, sem ser visto. Meu trabalho é tão puxado. Eu me frustrei há tempos atrás, eu não quero me frustrar novamente. Essas são características daqueles que estão escondidos em meio à multidão. Esse é o discípulo seletivo. Escolhe o que quer fazer. O discípulo moral, que é uma boa pessoa, mas não quero isso de religião. Ou o discípulo anônimo, que está escondido e não quer ser visto. Não quer ser conhecido. Tem vergonha do que os outros vão pensar. Jesus procura discípulos, amém? Eis o cenário. Uma grande multidão está seguindo Jesus. E a multidão, Jonas Madureira, ele coloca como uma massa cinzenta. Ele diz no seu livro que trata-se de uma espécie de zona cinzenta, de matéria indefinida, pessoas que estão ali, mas ao mesmo tempo não estão. Aonde quando a coisa realmente aperta e fica difícil, elas fogem, elas vão embora, elas não se envolvem, elas não têm compromisso, elas não têm responsabilidade. A multidão é o exemplo mais escandaloso de que se pode seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo de ser um discípulo. Pessoas que até hoje não se apresentaram diante do Senhor e verdadeiramente falaram: eis-me aqui. Usa a minha vida, estou disponível, faz o teu querer. Cristãos sem Cristo, discípulos sem um discipulador, pessoas que não seguem ninguém. Essa é a multidão. A multidão era aqueles que observavam de longe Jesus, que ouviram e ouviam aquilo que Jesus estava falando e fazendo, talvez até se emocionavam com as palavras de Jesus, sentiam que algumas coisas até faziam sentido para eles, tinham a intenção de se envolver, porém no momento necessário e oportuno, elas iam embora. As grandes multidões se ausentavam, as multidões se perdiam, eles deixavam de seguir Jesus. Logo Jesus olha para eles e lança essa mensagem: se alguém vem a mim e ama o seu pai, e ama a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, ele está colocando aqui que há responsabilidades e há um custo para aqueles que querem ser um discípulo. Isso mostra que ele não está falando: venha todos, vocês serão felizes. Calmaria e tranquilidade, é isso que te espera. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: no mundo tereis aflição. Seguir a Jesus é um chamado de sacrifício, de renúncia, de arrependimento. Jesus diz mais abaixo: cada um carregue a sua cruz. Ou seja, há uma cruz, um preço a ser pago para todo aquele que se diz cristão. Isso não significa que nós não devemos amar os nossos pais, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não significa que nós não devemos amar os nossos irmãos e filhos. Está dizendo aquele que ama mais. Ou seja, estamos colocando em uma estante a nossa família, dizendo: você é mais importante. E aqui eu abro um parênteses muito grande em algumas distorções e
e formas seletivas que as pessoas estão usando no dia de hoje, colocando a família em primeiro lugar é o reino de Deus. Algumas pessoas usam alguns trechos do nosso discurso como ministério de famílias e falam assim: é mais importante eu cuidar da minha casa do que eu fazer as coisas na igreja. Sim, mas eu estou falando de amar a Deus, de endeusar a própria família e colocar ela num lugar que não é dela, ou os próprios filhos. Somente não consegue participar de um culto de domingo e congregar, estar cultuando, participar de uma célula, aquele que não teve a disponibilidade durante os dias. Agora, aquele que foi negligente com a sua agenda, com seus compromissos, com a sua vida financeira e precisa trabalhar mais, está falando assim: opa, eu errei, mas eu vou compensar na minha família. Estão me entendendo? Uma vez chegou o irmão, fez o discurso, falou: pastor, você falou que o primeiro ministério é a família, minha esposa não quer que eu vá mais para a igreja. Deu vontade de falar: aparta de mim, Satanás. Não é isso. Jesus não está falando que nós não devemos ter responsabilidade com aqueles que Ele confiou mais próximos de nós. Façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, e mais doméstico do que aquele que está dentro da nossa casa. Mas Jesus está dizendo: eu sou o primeiro, eu preciso ser amado, eu preciso ser cultuado e adorado, eu estou à frente de todos os outros amores. Não coloque a sua família em uma estante, transforme ela em um ídolo a ser adorado. Jesus é essa pessoa. O único digno do nosso louvor, a nossa adoração, Ele é o primeiro. Amém? O contexto aqui era uma escolha: seguir Jesus e desagradar a sua família, ou agradar a sua família e não seguir Jesus. Jesus estava chegando, Ele não estava no hype. Haviam fariseus, saduceus, várias doutrinas, várias adorações acontecendo naquele ambiente. Então Ele está falando assim: se a sua família está falando para você me negar, você que negue a sua família. Se a sua família... Quem assistiu o Tate Olsen? Sabe quando Mateus é rejeitado pela família? É mais ou menos aquilo ali, é mais ou menos aquela cena. A família chegando e falando assim: Jesus, você está seguindo esse Jesus? Escolha agora, ou Jesus ou a sua família. E sabe o que acontecia naquele tempo? As pessoas falavam: bença pai, bença mãe, estou indo. É quando era colocado numa balança e havia necessidade de fazer uma troca. Eu lembro quando a minha esposa chegou para os pais dela e falou bem assim: estou indo na igreja, me tornei evangélica. A família dela, por parte do pai, falou bem assim: você não faz mais parte da família. O pai dela falou para ela: você já não é mais minha filha. Sabe o que é isso? É amar mais a Deus, amar mais a Jesus do que seus próprios pais. Chegou o irmão uma vez para mim e falou: pastor, eu quero casar. Eu falei: parabéns. Ele: mas tem um problema. A minha mãe é contra o casamento. Eu perguntei: mas contra o casamento? Ela: sim. Porque nós nos convertemos, a minha esposa é evangélica e ela não aceita isso. Eu falei: vai ser um prazer fazer o seu casamento. Porque Jesus estava sendo o primeiro naquele relacionamento. A mãe estava sendo deixada de lado porque Jesus precisava ser o primeiro. Amém? E pela graça e misericórdia do Senhor, as coisas melhoraram durante o tempo. E houve compreensão da parte dessa mãe. E houve compreensão por parte do pai da minha esposa. Não concorda, mas respeita. Para ser um discípulo, precisamos entender que há um custo sim. Jesus está dizendo isso. Não é bagunça, tem algumas regras para você poder me seguir. E vocês serão recompensados, porém, precisam andar de acordo com algumas regras. O Evangelho, o reino de Deus, seguir a Jesus não é bagunça. Ele diz: venha como estás, mas não permaneça. Existem algumas regras, uma regra de santidade, uma regra de obediência. Isso para aqueles que querem adentrar em um nível mais profundo, ultrapassar barreiras, crescer em intimidade, se tornar mais parecido. À medida que eu vou abrindo mão de costumes, vontades, desejos ou amores, eu vou me aproximando mais de Jesus. E quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais semelhante, mais parecido, mais eu consigo imitá-lo. Ou nós somos discípulos, ou nós somos multidão. Os dois não tem como ser. No versículo 27 ele diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ninguém pode fazer por você aquilo que só você pode fazer. Frase de treino, né? Ninguém pode fazer por você aquilo que só você pode fazer. Ninguém pode abençoar a noite dos teus filhos, onde você, pai e mãe, tem essa responsabilidade dentro da sua casa. Homem, dentro da sua casa, não é o pastor que manda,
É o sacerdote, você, a qual o Senhor confiou a responsabilidade da sua família. A leitura bíblica não pode ser incutida através de um cartão SD, de um disquete, um HD na tua memória. É você que precisa fazer essa leitura e essa busca. O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento pela busca da palavra de Deus, a capacitação, depende da força do seu braço, das tuas mãos. Acordar um pouco mais cedo, se debruçar durante um momento diante das Escrituras, algo que vai gerar enriquecimento, um crescimento na sua mente. Existem coisas que ninguém pode fazer por você, e Jesus está dizendo isso. E aquele que não carrega a sua cruz, ele não pode me seguir. Ou seja, assuma as suas responsabilidades e faça aquilo que precisa ser feito. Quando nós somos crianças, nós pedimos tudo para os nossos pais. Pai, me dá isso, me alcança e faz. E eu tenho filhos que estão na adolescência, e como é legal, quando eles pedem alguma coisa que não é tão habitual, eu falo, faz, e ele fala, posso? E a gente vai assumir, vai passando responsabilidades, vai transferindo. Chega um momento na nossa vida que a gente precisa assumir essa responsabilidade, de fazer aquilo que precisa ser feito. Ontem eu falei para o Caio, eu falei, filho, amanhã nós vamos fazer churrasco, como é de praxe, domingo, dia dos pais. Contudo, eu não vou assar carne. Eu falei, às 11 horas, você vai espalhar o carvão, vai fazer 2 buchinhas de óleo nos cantos, você vai espalhar, e fui dando todo o passo a passo para ele. Ele falou, não pai, quero fazer um pouquinho diferente, o Caio gosta de fazer as coisas um pouco diferente. Eu falei, não, você vai fazer do jeito que eu estou falando, para não ter risco, não acontecer nada. O tempo é esse. 15 minutos para você poder fazer o fogo, aí você vai espalhar a brasa, quando você colocar a mão e tiver 5 segundos ali, já não aguentar mais, e estiver quase queimando a sua mão, e ele faz certinho. Nunca queimou a mão, graças a Deus, a mãe dele está olhando ali. Falei, aí você vai colocar a carne, o sal está ali separado, está preparado. Mas sabe o que é isso? Mostrar um pouco de responsabilidade, falar, cara, você já tem tamanho para fazer um fogo, você já tem tamanho para preparar um churrasco. Um exemplo simples do cotidiano, mas assim que o Senhor faz conosco também. Ele exige que assumamos responsabilidades, que peguemos a nossa cruz, tiremos ela do chão, colocamos nas nossas costas e começamos a caminhar. Rumo ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Imagina só o Senhor falando, você vai ser um grande pastor, e você não se prepara. Você não melhora a sua oratória, você não busca na palavra, você fala, eu vou ser. Mas você pede para o seu pastor orar pela sua família. E quando um amigo tem um problema, você liga para o teu líder de célula, e você não vai orar e ajudar o seu amigo. E a gente começa a transferir responsabilidades, onde nós vemos Jesus falando, e aquele que não carrega a sua cruz, aquele que não assume as suas responsabilidades, não pode ser o meu discípulo. A cruz era um símbolo de vergonha, de rejeição, de morte. Meu irmão, Jesus atravessou a cidade toda carregando aquela cruz. Quantas pessoas, quantas milhares, centenas de pessoas estavam olhando para ele, todo aquele sacrifício. Quem não o conhecia, quem não havia ouvido falar dele, olhava e falava, olha só, deve ser algum ladrão, um bandido. Teve o que mereceu. Garanto que você já fez esse julgamento, você viu alguém apanhando, alguém sendo preso, acontecendo alguma coisa, você olhou e falou, mereceu. Por causa da fisionomia, por causa do castigo, por causa da punição, sei lá, um preconceito instaurado. A cruz, ela simbolizava vergonha, e não é fácil carregar a cruz. Outra frase de treino, se está fácil, está errado. Já ouviram isso? Não estou dizendo que será somente luta, mas haverão lutas. E Satanás não chuta cachorro morto. Quantas pessoas começam a falar assim, poxa, depois que eu me converti, parece que as coisas ficaram mais difíceis. É porque, meu irmão, se estava fácil, talvez você estivesse fazendo errado, amém? Já viu a história do muro? A pessoa sonhou que estava andando em cima do muro, e ela ia andando, ela caminhando, ela olhava para o lado, tinha vários demônios, aqueles demônios estavam sentados, olhando, observando, e ela caminhando. E ela olhava para o outro lado, e ela via alguns anjos. E aqueles anjos estavam chamando aquela pessoa, falando, pula, vem para cá, vem para cá. E ela continuava caminhando, ela olhava para o lado esquerdo, e tinha alguns demônios. E os demônios ali tranquilos, olhando, somente observando. E ela novamente olhava para os anjos ao lado direito. E os anjos estavam ali, gritando, pula, pula, se joga. E quando ela chega quase no final desse muro, quase no final desse caminho, ela pergunta para os anjos, fala, por que vocês estão tão interessados para que eu vá para esse lado e eles não se importam? Aí os anjos dizem assim, é porque o muro é deles. Estar em cima do muro, ser morno, não ter compromisso, significa que se está fácil, está errado. Sabe por quê? Aonde nós olhamos ao nosso redor, há confronto, ideologias, ataques, acusações, mentiras, ofensas, agressões. Se nós não estamos sofrendo por essas coisas, por sermos discípulos de Cristo, se não está havendo ataque contra a nossa forma de viver, andar, agir, se não está havendo ataque contra aquele que nós seguimos, significa que talvez estão olhando para nós e falando assim, está em meio à multidão. Não é um discípulo. Quando Pedro nega Jesus, ele é reconhecido como um discípulo
pela forma de andar, se portar, falar, se vestir. Transbordava Jesus em Pedro. Estando em meio à multidão, talvez as pessoas olhem e falem assim, é mais um. Se a gente não tem explícito, estampado na nossa cara que nós somos cristãos, alguma coisa está errada. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz se torna loucura. Como assim dar a outra face? Como assim fazer contribuição sindical, impostos, taxas? Isso é ilícito, isso é ilegal, isso é errado, isso é excessivo, é abusivo. Como cristão, eu assumo as minhas responsabilidades e dou a outra face, e assumo as minhas responsabilidades fazendo o que precisa ser feito. Enquanto nos taxam de loucos, nós assumimos as nossas responsabilidades, e o Senhor prospera, amém? Enquanto dizem aí que é normal o sexo fora do casamento, estamos juntos. Há 5, 10 anos, não é necessário uma aliança, um compromisso. Nós estamos nos casando, fazendo casamentos, constituindo famílias, gerando filhos, porque nós entendemos que é necessário. Porque nós seguimos um mestre, nós temos um discipulador, nós caminhamos rumo a próximo, adquirindo semelhanças daquele que nos chamou, amém? Gálatas 2,14, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Se gloriar da cruz, se gloriar dos sacrifícios, se gloriar de abrir mão de prazeres, desejos e vontades em prol daquele que nos chamou e nos amou. Para o mundo é loucura, para nós é a única opção e a solução. Filipenses 3,18, pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E eu te pergunto, aonde estão os teus inimigos? Se você não tem açoites, enfrentamentos para inimigos daquilo que você crê, talvez você não tenha inimigos, talvez você tenha amigos. E esses amigos estão em meio à multidão. Quando nós saímos do anonimato, quando nós saímos do meio da multidão, automaticamente nos tornamos um alvo. Nos tornamos alguém ofensivo ao pecado, ofensivo a Satanás. E as coisas que pareciam estar bem, já não estão tão bem assim. Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É o que Jesus está dizendo, discípulos pagam preço. Discípulos assumem responsabilidades. Existem 3 tipos de discípulos e eu caminho para o final, trazendo esse exemplo. O discípulo moral é aquele que tem bom caráter, que faz caridade, que é uma pessoa gentil, educada, até pai de família, marido de uma só mulher, um bom exemplo no trabalho, próspero, investe, ajuda, até se envolve com algumas coisas, mas não caminha com Jesus. Onde nós costumamos falar, essa pessoa é tão boa, só não tem Jesus. Conheço várias pessoas assim, são boas, são ótimas, mas estão escondidas em meio à multidão. Não estão dando um passo de destaque, indo à frente, falando, Senhor, deixa eu me aproximar da luz, para que a luz possa mostrar mais a minha imperfeição. Para que a luz possa mostrar mais detalhes daquilo que precisa ser melhorado. Eu já estou satisfeito fazendo essas coisas. Eu ajudo o próximo. Eu sou educado. Eu sou gentil. Eu sou um bom profissional. Esse é o discípulo moral. O discípulo moral é uma boa pessoa. Não é uma má pessoa. Contudo, ela não tem aquilo que é principal. Não tem Jesus. Não se aproxima. Não paga o preço. Talvez não abra mão de algumas coisas. Existe também o discípulo seletivo, que é aquele que seleciona o que lhe convém. Isso mesmo, existem pessoas que são seletivas com aquilo que lhe convém acerca de Jesus e acerca das Escrituras. Eu concordo até a página 1000. Da 1000 para frente, não, eu discordo. Eu concordo com aquilo que está no livro X, mas não concordo com aquilo que os apóstolos, os discípulos dizem no livro Y. Eu concordo até aqui, mas daqui para frente sou eu que faço. Conheço várias pessoas que são assim.
E por quantas vezes eu quis ser seletivo com o que as Escrituras diziam para mim. Eu cultuo ao Senhor. Eu não preciso ter comunhão com os irmãos. Eu já ajudo outras pessoas financeiramente. Eu não preciso ter participação com o que a igreja está construindo. Eu já estou todo domingo. Eu não preciso ter participação. Eu assumi mais uma escala, um compromisso durante a semana. Eu já faço meu devocional todas as manhãs com a minha família. Eu não preciso falar de Jesus no meu trabalho. Somos seletivos e colocamos Jesus dentro de uma caixinha e falamos, é isso. Mais que isso não dá. Mais que isso é eu que escolho. Mais que isso eu não posso. Mais que isso para mim não dá. 1 Reis 19, versículo 21, nós vemos a história de Eliseu e Elias. Diz assim, Eliseu voltou, apanhou a sua parrelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. E depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Nós vemos Elias passando diante de Eliseu após o Senhor ordenar que ele levantasse um auxiliador, alguém que estivesse próximo, alguém que iria lhe ajudar e depois iria substituir o seu chamado. Nós vemos que ele passa e lança sua capa sobre Eliseu. Automaticamente Eliseu pega tudo aquilo que tinha, ele queima suas carroças, ele deixa tudo para trás, de forma que ele não tivesse mais como voltar. Ele não é seletivo, ele não separa algumas coisas. Quando nós vemos a ordem do profeta Samuel para o rei Saul, diz, Saul, vá e mate todos os amalequitas, não deixe ninguém, nada. E nós vemos que Saul vai lá e é seletivo com a ordem clara do Senhor. Quando Samuel chega novamente, ele escuta barulho de animais, ele vê que há um prisioneiro e o rei estava lá. Saul logo se esquiva e fala, não, peraí, eu te separei para sacrificar ao Senhor. E Samuel diz, será que o Senhor não tem mais prazer do que lhe obedeça às suas ordens, aquilo que ele lhe mandou, do que lhe ofereça sacrifícios? Às vezes somos seletivos e falamos, até aqui dá. No domingo, no culto, eu sou cristão, mas na segunda-feira é a minha vida, é as minhas regras, eu levo da forma que eu achar necessário. Quem é que gosta de cozinhar? Quem gosta de cozinhar para a pessoa que não gosta de comer tudo? A Vanessa é o espinho no meu tênis. Cadê a Vanessa? Meu irmão, eu vou assar carne, e ela não gosta de carne. Ela gosta do chinelo demoniado, assim, ó. E para qualquer outra pessoa, tanto que a gente gosta de vocês, eu não faço carne desse tipo. E às vezes eu evito. Aí o José vem do ladinho e coloca assim, fala, isso aqui é para minha gata. Deixa aqui, não mexe. Dá vontade de jogar para dentro da churrasqueira para ajudar no fogo. É bom selecionar e separar a comida para aqueles que não querem comer de tudo, sim ou não? Não, é horrível. Fomos acampar alguns dias, Mateus e Fernando Antônio, né? Fomos acampar. É o que não fala, o que faz no acampamento não fala no acampamento. Essa vai ser a exceção, tá bom? Ninguém compartilha mais nada. Só para criar uma zona de segurança para a gente aqui. E o Mateus, na hora que eu estava fazendo a vina ali, preparando o cachorro-quente no domingo, foi no acampamento dos homens. A vina estava esquentando, a água estava quase no ponto. Eu comecei a cortar o pacote de milho. A hora que eu peguei a lata de milho, ele falou assim, eu não como milho. Eu olhei para ele. Cara, ele ficou triste, ele não comeu. Mas é tipo assim, o Senhor preparando um banquete e a gente falando, isso eu quero. Sabe a pessoa que separa a cebola da comida? Meu Deus. Algo que nós precisamos aprender é que no banquete do Senhor nós precisamos comer de tudo. A mesa posta é para que nós possamos desfrutar de tudo, amém? O discípulo seletivo é aquele que escolhe o que ele quer e o que ele não quer comer. O que ele vai e o que ele não vai obedecer. Aonde ele pode e aonde ele não quer ir. Esse é o discípulo seletivo. No contrato do discípulo não há exceções. No contrato do discípulo tudo significa tudo. Quando o Senhor o chama, quando o Senhor lança a capa, ele precisa olhar para trás e falar, eu não vou deixar nada, porque eu não tenho para onde voltar. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho como voltar às velhas práticas e hábitos. Porque é daqui para frente. Eu aceito
tudo. Esse é o discípulo seletivo. Existe ainda o discípulo anônimo. A manutenção do anonimato é o que faz de qualquer multidão um lugar confortável. Meu irmão, você chega no meio de uma multidão. Quem gosta de chegar depois que começa um evento, em algum lugar assim? Você foi convidado, você não conhece muitas pessoas, você espera passar uns 5, 10 minutos. Assim acontece no culto também, né? Tem gente que espera. Quando começa o culto, antigamente a leitura do Salmo, você lia o Salmo, tinha 50 pessoas, apagava a luz, louvor. Acabava o louvor, 30 minutos depois, 1000 pessoas sentadas. Você fala, cara, da onde? Parece que as pessoas não querem ter contato, já viram isso? Vamos usar um exemplo de fora da igreja, para não escandalizar e não acusar os irmãos, para ninguém olhar para o lado e falar assim, ué, agora que eu te vi aqui. Sabe por quê? A multidão, ela alimenta esse anonimato. Em meio à multidão, nós somos somente mais um. Mas consegue imaginar o Senhor olhando dos céus e falando assim, a única distinção que ele faz, esses são meus e esses ainda não são meus. Em meio à multidão, a gente não se esconde. Em meio à multidão, a gente precisa ser visto. A manutenção desse anonimato é o que faz de qualquer multidão um lugar confortável para aqueles que desejam seguir Jesus sem compromisso. A multidão anula o nosso chamado. A multidão anula a nossa responsabilidade. É confortável estar em meio à multidão, acompanhar, observar e até mesmo usufruir, e ainda assim não ter o compromisso e ser simplesmente um discípulo anônimo. Jesus não está fazendo um convite, ele está fazendo um confronto para essas pessoas. Ele está olhando para a multidão e falando, ei, se você não carregar a sua cruz, você não pode ser o meu discípulo. Imagina um terço daquela multidão se dissipando e falando, eu não estou disposto a carregar essa cruz. Aí ele confronta novamente, diz bem assim, aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, aquele que tem uma idolatria para os seus amigos, é aquele que tem vergonha de confrontar o pecado, esse não pode ser o meu discípulo. Imagina Jesus olhando e o outro terço da multidão se dissipando. E ele continua falando e confrontando, falando, há responsabilidades, não é bagunça. Você pode ouvir, você pode usufruir, você pode até ser tocado e se esbanjar, mas você não come de tudo. Daqui você não tem parte. Você não vai parecer comigo. O confronto, a forma que eles viviam, assim também é um confronto para nós. Jesus falando que algumas coisas precisam deixar de lado para que a gente possa se aproximar mais dele. O discípulo anônimo, ele tem vergonha do escândalo da cruz, medo do confronto que isso pode gerar nele. A responsabilidade. Aquele que quer assumir uma responsabilidade como um líder, como um pastor, como um discipulador de pessoas, ele precisa estudar, ele precisa se sacrificar, ele precisa se abdicar da sua própria vida, às vezes da sua própria família, e muitas vezes da sua própria vontade, dos seus desejos. Quantas vezes acontece alguma situação, eu olho para a Carol e falo assim, eu não vou. Ela olha por dentro, dá uma risadinha e fala, aham. Dá uma hora, um dia, ou no momento de resolver aquela situação, ela olha, fala, onde você vai? Eu falei, estou indo resolver aquilo. Dela, eu sabia. Aos pés da cruz o terreno é plano, amém? Olhando para o lado, para cada irmão, somos iguais. Temos os nossos desejos, as nossas vontades. Mas olhando para o texto, a qual nós devemos seguir, que é Gálatas 2:20, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Eu olho e falo, não quero, mas eu vou, porque eu obedeço a Jesus, e é Ele que mora em mim. Eu não quero pregar, eu não quero ler, eu não quero. Mas daí eu olho para Jesus, pendurado naquela cruz, olhando para baixo, e Ele não via os 12. Ele não via uma multidão. Ele via somente João. Naquele momento ele podia falar assim, cadê todos por quem eu morri? Estou morrendo. Cadê todos por quem eu estou sofrendo? E ainda assim ele olha para baixo e talvez ele tenha pensado, se ao menos um permanecer ao meu lado, seja o suficiente. Aí está eu e você pensando, poxa, fui acusado, fui amaldiçoado, fui difamado, fui agredido, mentiram ao meu respeito. Aí eu olho para Jesus pendurado e falo, mas João permaneceu. Quem sou eu na fila do pão? Agora o discípulo anônimo, ele alimenta esse falso senso de anonimato, um esconderijo, uma zona de conforto, onde não há cobrança, onde não há responsabilidades. Jesus nos chama para um novo nível, para uma intimidade ainda maior, e quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me pareço com ele. Tem uma frase que eu compartilhei há alguns dias, que diz assim, se eu não me engano, C.S. Lewis, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo que você vê de mal é meu mesmo.
À medida que eu me aproximo do meu mestre, eu me torno um discípulo. À medida que eu me aproximo de Cristo, eu me torno um cristão. À medida que eu me relaciono, as características são depositadas sobre a minha vida. Jesus nos confronta a redefinir os nossos amores. Nenhuma amizade está acima de Jesus. Se você precisa perder alguma amizade, algum relacionamento, por amor a Cristo, para manter a sua santidade, para poder viver a verdade, vai cedo. Vai tarde, né? Vai tarde. A palavra de Deus diz que nós devemos confrontar a tudo e todos em amor. Todo pecado precisa ser confrontado. Quantas amizades e relacionamentos eu perdi, porque eu já não conseguia mais conviver com essas pessoas. Eu já não era mais voz na vida dessas pessoas. O pecado delas estava consumindo a minha vida. Eu prefiro me abdicar de relacionamentos, amizades, pessoas, até mesmo de familiares, para que eu possa manter a minha integridade, a minha santidade, a minha fidelidade para com o Senhor. Se você está convivendo em ambientes com pessoas que estão consumindo a sua santidade, meu irmão, tchau e bênção, mete o pé, sai fora. Precisamos entender que há um limite. A palavra de Deus diz, nós vemos Jesus falando, eu vos envio para o meio de lobos, como ovelhas. E quando você sentir que a satisfação no gosto da carne está na tua boca, no teu paladar, meu irmão, é hora de sair fora. Antes que você se torne o próximo lobo comendo as ovelhas. O medo de perder qualquer relacionamento deve estar abaixo da alegria de estar próximo de Jesus. Eu consigo olhar para 12, 13 anos atrás e ver como o Senhor tem sido misericordioso na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida pessoal, no meu crescimento, longe daquilo que eu ainda vou viver um dia. Mas ninguém que está ao meu redor vai sobressair com a alegria de estar na presença de Deus, de estar servindo ao Senhor, de estar buscando cada dia estar mais próximo. A vergonha de dizer não para o mundo deve estar abaixo da satisfação de dizer sim para Jesus. Está na rodinha de amigo, alguém faz uma brincadeira e você entra na brincadeira. Você está na rodinha, alguém vai lá, faz um jogo, uma aposta, você vai lá e fala só uma também. Cara, como isso tem consumido os homens. Alguém vai lá e manda um reels, uma bagunça, cai uma mensagem, um videozinho num grupo, você vai lá e dá uma curtidinha. Ou simplesmente você vê e permanece. Só prova que você é conivente com aquilo. Eu estava numa roda e começaram a falar mal de uma pessoa, eu saí daquela roda. A palavra de Deus diz que nós devemos confrontar em amor. Significa que o confronto é para o bem dela. Carregar a cruz implica em estar disposto a enfrentar desafios, fazer sacrifícios em nome da fé. Haverá momentos de alegria, de fartura, de prazer, de regozijo no Senhor, com certeza. Mas até que esses momentos cheguem, nós devemos permanecer carregando a nossa cruz, por mais difícil que seja. Na prática, isso pode significar tomar decisões difíceis, enfrentar críticas e até mesmo abrir mão de certos confortos para viver uma vida como um discípulo. Mas como diz Juliano Som, vai valer a pena. Amém? Vai valer a pena. Jesus faz um convite para uma reflexão sobre o que realmente nós priorizamos nas nossas vidas. Imagina como ficou essa multidão. Eles entraram em choque, eles estavam seguindo, eles estavam caminhando, vendo, ouvindo, até com desejo de participar, e de repente vem esse confronto. E falei, não é o suficiente. Não adianta vir atrás, não adianta participar do culto, não adianta ir para uma célula, não adianta servir no ministério. Há um nível maior. Vocês precisam abrir mão de algumas coisas. Eu sou o maior amor. Vocês não estão fazendo tudo o que precisa ser feito. Carreguem a sua cruz. E ele vai selecionando e as pessoas vão dissipando. Mas eu acredito que haviam pessoas em meio à multidão que ao invés de dar um passo atrás, deram um passo à frente, falando, eu abro mão disso. Eu nego a mim mesmo. Eu me sacrifico. Eu deixo amizades, vontades, costumes e desejos para um bem maior. Para me tornar um discípulo. Para me tornar um cristão. Para me tornar alguém a quem eu tenho quem seguir. E não sendo guiado de um lado para o outro. Relacionamentos, amores, sonhos, confortos, tudo isso eu deixo de lado. Talvez uma grande maioria desistiu, mas houve uma minoria que avançou à frente e falou, eu quero um nível maior. Eu quero um compromisso. Eu quero uma responsabilidade. Um outro significado profundo dessa mensagem é que ela nos lembra que nós não podemos esperar que a vida seja fácil. Não vai ser fácil.
ofereceram, te entregaram, e você adquiriu esse evangelho Nutella, um evangelho da graça soberana, da graça onde Jesus já morreu e não vai morrer novamente, tudo está liberado. É mentira! O céu nos aguarda, o inferno continua quente, amém? Essa mensagem continua sendo pregada. Desse púlpito, vocês não vão ouvir uma mensagem de conforto, mas de confronto, que nos faça voltar para a nossa casa. Moldados, lapidados, arranhados, como ferro afia o ferro, com a intenção e a proposta de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Não aceitando que sejamos somente uma multidão de seguidores, mas discípulos apaixonados por Jesus, gerando discípulos, não cegos guiando outros cegos, não cristãos sem Cristo, mas discípulos formando discípulos. E por último, a passagem de Lucas nos ensina que nós devemos ter disposição de nos cancelar e nos sacrificar por amor a Cristo. Essa passagem nos lembra que se nós quisermos ser verdadeiros seguidores de Cristo, nós precisamos estar dispostos a seguir os planos de Deus e não os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Quantas pessoas sacrificaram os seus trabalhos, desejos, vontades, realmente entregaram. Poxa, eu almejava ir para cá, mas o Senhor me comissionou a ir para esse outro lado. Deixaram seus certificados, deixaram seus lares, para viver uma vida de sacrifício em prol da pregação do Evangelho. Portanto, o que Jesus nos ensina aqui é que se nós quisermos ser discípulos de Cristo, nós precisamos estar dispostos a abrir mão das nossas vidas. Não, a minha vida é boa, eu não quero isso. Grande parte da multidão deu um passo atrás e falou: eu vou continuar sendo um discípulo anônimo. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero ouvir as histórias. Talvez sobre um pouco para que eu possa tocar. Mas eu quero ser um discípulo seletivo. Deixa eu me esconder aqui. Algumas coisas fazem sentido, outras não. Então, eu vou ficar somente com aquilo que me convém. Eu vou ser a melhor pessoa do mundo. Mesmo sem estar próximo de Jesus, eu não quero me parecer. É muita responsabilidade estar junto e ter intimidade. Eu quero ser somente um discípulo moral. E essa é a maior parte da multidão. Se escondendo em meio a outros. Não tendo a ousadia e a coragem de dar um passo à frente. Mateus 28, versículo 19. E eu fecho com isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aquele que não tem ainda a convicção do seu chamado, aqui Jesus está dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é um chamado universal, esse é um chamado geral para todo aquele que é um cristão, para todo aquele que é um discípulo. Mas como gerar discípulos se nós ainda não somos? Como guiar outra pessoa se nem eu mesmo sei para onde eu estou indo? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Quantas pessoas são impelidas pela convicção do fazer e se esquecem de ser? Quantas vezes antes de dar um passo à frente, eu preciso dar 2 passos atrás e falar: Senhor, faz sentido isso? Estou vivendo a sua vontade, é o seu querer? E eu preciso dar mais um passo. E eu preciso dar mais um passo. E me esconder em intimidade com o Senhor, para ver se não é a minha vontade, para ver se eu não estou colocando o fazer antes do ser, e pulando a ordem, e me tornando simplesmente um hipócrita, porque eu ainda não sou um discípulo, eu ainda não estou seguindo o mestre, estou sendo seletivo, estou sendo moral, porque faz sentido, e talvez eu só não queira aparecer, porque eu me tornei um discípulo anônimo. O Senhor nos chama para estar mais perto e mais próximos, íntimos, nos relacionando dia após dia, para que as suas características, a sua forma de andar, de falar, venha estar cada vez mais resplandecente no nosso ser, e que venhamos desaparecer, para que Ele cresça e apareça, através de nós, discípulos de Cristo. Amém? Feche teus olhos por um instante, deixa eu fazer uma oração com vocês.